Ayrton Souza. Cortejo e Outras Begônias, de Ayrton Souza, foi a obra premiada na categoria Livro de Poemas do Prêmio UFES de Literatura, edição 2015-2016, organizado pela editora da UFES, Edufes, Secretaria de Cultura, Secult-UFES, e Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES, Supect-UFES, com os objetivos de fomentar a produção de obras literárias de qualidade, promover a literatura nacional e revelar novos talentos. Neste livro, o principal rasgo transversal é a tragédia recheada de muitas pequenas pontadas, e nem sempre imediatamente perceptíveis, de ironia. O próprio título pode enganar qualquer leitor que busque o significado de begônia no dicionário de símbolos e leia que ela significa felicidade. O veio trágico que sobrepesa todos os poemas já desalenta o leitor desde a primeira parte do livro. Entretanto, como a preparar o leitor para um desfecho avassalador, ainda é um trágico carregado com humor ou comicidade. Abelio Pacheco, professor universitário, escritor de prosas e versos e editor freelance. Os poemas que compõem este livro são atravessados por duas linhas básicas que podem ser lidas logo na primeira epígrafe e no primeiro dístico do poema. A epígrafe de Max indicia aquilo que nos parece ser a principal marca desse poeta desde os seus primeiros livros, o exílio no verso. Existe nos poemas de Ayrton uma atrativa resistência à interpretação, algo que atrai e repulsa, como arma Adorno no ensaio sobre o estilo tardio. Cada vez mais, os poemas desse poeta marabaense demandam um leitor experimentado ou iniciado. Descono que, mesmo entre confrades, sua poesia possa ser lida ou vista como algo pouco alcançável, a fruta ácida de que fala Adorno. Existe uma depuração na linguagem rara na poesia de hoje e que apenas alguns que muito praticam a poesia diuturnamente e de maneira ousada conseguem alcançar. Esse exílio no verso é algo que atravessa toda a poesia de Ayrton e não apenas este livro especificamente. Não se trata de um livro com poemas narrativos, mas organizado progressivamente em potencialidade dramática. As seções seguintes agravam a tragédia apontada anteriormente. De modo que, nas últimas duas partes finais do livro, marcadamente mais forte na última, o aspecto cômico é praticamente abandonado e lemos a tragédia aliada a certo niilismo, a perdas e ausências. Abelio Pacheco, professor universitário, escritor de prosas e versos e editor freelance. 3 Cortejo e Outras Begônias. Ayrton Souza. Ayrton Souza é poeta, professor e autor de alguns livros de poemas. Tem textos publicados em mais de 60 antologias literárias. Atualmente é colunista da revista Foco Carajás, escreve para jornais das regiões do Sul e Sudeste do Pará e já venceu alguns prêmios importantes, dentre os quais, o Prêmio Dalcídio Jurandir de Literatura, um dos mais importantes do Pará, com o livro Ser Não Sendo, e o IV Prêmio Proex de Arte e Cultura, promovido pela Universidade Federal do Pará, com o livro Manhã Serzida. Ayrton Souza é ativista cultural e um dos maiores divulgadores da leitura, do livro e da literatura na cidade de Marabá. Volume 3. Livro de poemas. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil. Oliveira, Ayrton Souza de, 1982. O48C Cortejo e Outras Begônias, recurso eletrônico, Ayrton Souza. Dados eletrônicos. Vitória, Edufes, 2016. 106 páginas. E Prêmio UFES de Literatura. 3. ISBN 978, 85, 77 72, 351, 5 também publicado em formato impresso. Modo de acesso: 1. Poesia. E título: I. Série CDU 82A1. Editora afiliada à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, AV. Fernando Ferrari, 514 Campos de Goiabeira, CEP 29075-910 Vitória, Espírito Santo, Brasil. Telefone mais 55, 27,
4009 7852 e-mail, edufis@ufis.br http://www.edufis.ufis.br Reitor Reinaldo Cento Ducati Vice-reitora Ethel Leonor Noia Maciel Superintendente de Cultura e Comunicação José Edgar de Rebouças Secretário de Cultura Rogério Borges de Oliveira Coordenador da Edufis Washington Romão dos Santos Conselho Editorial Cleonara Maria Swartz, Eneida Maria Souza Mendonça, Giancarlo Guizardin, Gilvan Ventura da Silva, Giovanni de Oliveira Garcia, Glícia Vieira dos Santos, Grace Kelly Filgueiras Freitas, José Armínio Ferreira, Júlio César Bentivoglio, Luiz Fernando Tavares de Menezes, Sandra Soares Della Fonte. Secretaria do Conselho Editorial Douglas Salomão, Tânia Canabarro. Revisão de texto Tânia Canabarro Projeto gráfico e diagramação Ana Elícia Poubel Capa Willipisky Júnior. Revisão final Jorge Viana. E Prêmio UFES de Literatura 2015-2016. Comissão Organizadora Barnadette Lira, José Edgar Rebouças, Roberta Estefânia Soares, Rogério Borges de Oliveira, Washington Romão dos Santos. Comissão Julgadora da categoria Livro de Poemas CAE com acento circunflexo Guimarães, Orlando Lopes Albertino. Vitória, 2016. A história do Prêmio UFES de Literatura começa em 2010, num período repleto de desafios para o mercado editorial, com recursos escassos e baixa articulação do segmento. Apesar das adversidades, não faltou o comprometimento da editora da UFES, Edufis, e da Secretaria de Produção e Difusão Cultural, SPDC, hoje Secretaria de Cultura da UFES, Secult-UFES. As discussões foram comandadas pela então secretária e diretora da editora com o apoio do Conselho Editorial da Edufis e dos membros da comissão organizadora, interessados em premiar as melhores obras inéditas nas categorias poemas e contos, originando um livro com a coletânea dos textos selecionados. Com os objetivos de fomentar a produção de obras literárias de qualidade, promover a literatura nacional e revelar novos talentos, a segunda edição do Prêmio UFES de Literatura, em 2013 a 2014, já no contexto da vinculação da Edufis à Superintendência de Cultura e Comunicação, SUPEC, veio com uma nova proposta, ampliando o número de modalidades e categorias, de publicações e premiados. O concurso recebeu textos inéditos de escritores nas modalidades autor e antolo. Apresentação. Dia. As categorias autorais foram: livro de poemas, livro de contos e ou crônicas, livro de romance e livro de literatura infanto-juvenil. Para a modalidade antologia, as categorias contempladas eram coletânea de poemas e coletânea de contos e ou crônicas. Dando continuidade aos objetivos estabelecidos, a terceira edição do Prêmio UFES de Literatura, em 2015 a 2016, ampliou para 7 as categorias contempladas e atraiu 515 candidatos, de todas as regiões do Brasil e do exterior, que inscreveram suas obras, posteriormente analisadas por um júri composto por 11 especialistas divididos em 5 comissões. Entre os 26 vencedores do prêmio estão escritores de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte. Nesta edição, 7 livros são publicados. Na modalidade autoral, temos as seguintes categorias: livro de poemas, livro de contos e crônicas, romance, livro de literatura infantil e livro de literatura juvenil. E na modalidade antologia, temos a coletânea de poemas, a qual contempla 10 autores premiados, e a coletânea de contos e crônicas, que contempla 11 autores. Seguem as listas das comissões e dos premiados por modalidade e categoria. Comissão Organizadora Bernadette Lira, AMB Morumbi, José Edgar Rebouças, SUPEC, Roberta Estefânia Soares, Edufis, Rogério Borges de Oliveira, Secult, Washington Romão dos Santos, Edufis. Comissão Julgadora da categoria Livro de Literatura Infantil Fabianos de Oliveira Moraes, UFES, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, UFES.
Comissão julgadora da categoria Livro de Literatura Juvenil Fabianos de Oliveira Moraes, UFES, Gabriela Rodella de Oliveira, USP, Maria Amélia Dalvi Salgueiro, UFES. Comissão julgadora das categorias Livro de Poemas e Coletânea de Poemas Carlos Eduardo Guimarães, escritor e jornalista, Orlando Lopes Albertino, UFES. Comissões. Comissão julgadora das categorias Livro de Contos e Crônicas e Coletânea de Contos e Crônicas Ana Penha Gabreste, UFES, Renata Oliveira Bonfim, AFEUS, Tarcísio Bahia de Andrade, UFES. Comissão julgadora da categoria Livro de Romance Andréia Penha Delmas Cheio, IFES, Camila Davida Dalvi, IFES, Nelson Martinelli Filho, IFES. Livro de Literatura Infantil Menina com Brinco de Folha, de Marcela Lopes Guimarães, PR. Livro de Literatura Juvenil Ó Coração Range Sob as Estrelas, de Laila Maia, RJ. Livro de Poemas Cortejo e Outras Begônias, de Ayrton Souza de Oliveira, PA. Livro de Contos e ou Crônicas Pessoas Partidas, de Diego Lopes, RS. Livro de Romance O Segundo Caçador, de Bruno da Silva Crespim, RJ. Premiados Modalidade Autor. Coletânea de Poemas. Suicidário. Vírgula de Maria Terezinha da Silva, SC. Poesia visível. Vírgula de Thalita Borges da Silva, SP. Nunca mais. Vírgula Tatiana Alves Soares Caldas, RJ. Interno retorno. Vírgula de Francisco Augusto Kurkiewicz de Araújo, ES. Entre ensaios. Vírgula de Yasmin Milieco Nascimento Nariossi, ES. Seiva endêmica. Vírgula de Guilherme José da Costa, SP. 10 poemas para o vento. Vírgula de Rodrigo de Menezes Gomes, RN. O sumo dos instantes. Vírgula Márcio André Oliveira Santos, MG. Atratores. Vírgula de Laino Machado, ES. Nós mesmos, costumeiramente. Vírgula de Erli Milton Vieira Júnior, ES. OBS, o escritor Márcio Dizon da Silva, SC, informou, posteriormente, que seus poemas seriam publicados por outra instituição, o que o tornou inabilitado para a premiação, conforme o regulamento. Premiados Modalidade Antologia. Coletânea de Contos e ou Crônicas. 7, de Douglas Rosa da Silva, RS. Interiores. Vírgula de Camila Lobato Rajão, SP. A tempestuosa existência do tempo. Vírgula de Ingrid Nogueira Freitas, CE. Pés gregos. Vírgula de Letícia Fernandes Malói Diniz, MG. Contradições. Vírgula de Emerson Figueiredo e Souza, MG. Encontro não declarado de histórias vindas de qualquer lugar. Vírgula de Gabriel do Nascimento Barbosa, PLFG meu, ES. Assovios. Vírgula de Paulo Sérgio dos Santos Sena, ES. O segredo e outras histórias. Vírgula de Maria Aparecida Sanches Coquemala, SP. Paraguai. Vírgula de Joaci Pereira Furtado, SP. Andarilho. Vírgula de Marcos Vinícius Lima de Almeida, SP. Ribeiras. Vírgula de José Genival Bezerra Ferreira, AL. Aproveitamos este espaço para, mais uma vez, agradecer a colaboração dos membros das comissões julgadoras, que se debruçaram em tão nobre tarefa, parabenizar os inscritos pelo esforço e confiança, especialmente os contemplados com o prêmio, e desejar a todos uma ótima leitura. Comissão organizadora do Prêmio UFES de Literatura. Não entenderás o meu dialeto nem compreenderás os meus costumes. Mas ouvirei sempre as tuas canções e todas as noites procurarás meu corpo. Max Martins. Ferido pelas lanças mortais das tristezas próprias e alheias, admirou a impavidez da teia de aranha nas roseiras mortas, a perseverança do mato, a paciência do ar na radiante manhã de fevereiro. Gabriel Garcia Marques. Prefácio, 14. Tragicômico, 22. Pelos dias, 42. Itinerário incurável, 66. De solidões se fazem os dias, 83. Pós-fácil, 103. 14. Prefácio.
Cortejo e outras begônias, uma leitura João de Jesus Paz Loureiro. A poesia é a instauração do tempo de uma intuição fundadora. Ela instaura sua percepção poética do mundo factual e conceitual na forma de produção da sensibilidade convertida em linguagem simbólica. Cada palavra no verso é um signo e um símbolo. Revela a imanência estética em sua significação. E ultrapassa essa significação poemática, mostrando, também, o olhar por cima do ombro de quem lê cada poema, sua transcendência, sua reflexão reveladora sobre o ser e o mundo. A palavra poética contém em si mesma a sua legitimidade. Há uma voz que soa da imagem e toca no silêncio, arrebata a indiferença, mobiliza o livre jogo da sensibilidade e a razão. São pedaços do tempo cobertos pela pele de transparente frescor das palavras. Palavras de certa origem anterior ao verbo inicial, como pedras lascadas da alma. A poesia é uma forma de presença íntima, em um mundo alargado de ausências. Por sua dimensão instauradora, o poema é um signo que o poeta faz fazendo-se. É uma forma formante, como pensa Luís de Pareizon, ao mesmo tempo, de modo intercorrente, uma forma formante e autoformadora. Como é possível desdobrar essa compreensão? A criação da aparência por via da palavra. Algo que revela, modernamente, o transitório, o fugaz, o contingente, a metade da arte cuja outra metade é o eterno e o imutável, para lembrarmos Baudelaire. Sentimento criado pela linguagem pela qual e na qual esse sentimento criado passa a ser. 15. Cortejo e outras begônias, de Ayrton Souza, poderia ser, se o poeta assim o decidisse, um poema-livro, tal a unidade que o atravessa como uma flecha estilística e de perfuração lírico-reflexiva do eu do poeta, o que não impede que, por decisão do poeta, os 4 blocos ou partes da obra tenham sua integridade preservada. Identidade que resulta de certo tom, atmosfera fluida, que os separa sem os isolar do conjunto. Há uma distinção de sutileza entre as partes, criando uma espécie de diversidade única ou unidade diversa. Cada bloco de poemas está identificado com os seguintes títulos: tragicômico, pelos dias, itinerário incurável, de solidões se fazem os dias. Porque ordenar o caos, seu caos é a condição essencial da criação. O caos não é o oco de tudo. O caos é o cosmos da irrupção criativa a ser estruturada em um processo que o conforma, mas não o ordena. O verbo inicial. O princípio original de tudo. O sentido do caos é ser caótico, o que não significa ser infecundo. O caos é a fecundidade em estado de potência reveladora. O caos impede a morte da arte. Há uma atmosfera de surrealidade em Cortejo e outras begônias que ultrapassa o surrealismo como fase histórica, pois não decorre da desconexão do real consigo mesmo. Os poemas dão forma de expressão a uma surrealidade mais verbal do que imagística. O tragicômico da parte inicial do livro é mais uma acumulação de imagens em pânico, que desordenam a lógica do real, que tornam o universo poético um equilíbrio inquieto em permanente forma de tensão. Nisso transparece a ironia, o sarcasmo, a sombria e disfarçada navalha do riso. 16. Na aparência oblíqua dos dias. Asterisco. Travessia face aos estilhaços de espelhos. Asterisco. No emudecer irremediável do ser. Asterisco. A proporção da morte enterra a palavra, salvação. Asterisco. O amor carrega utensílios desprovidos de sentidos. A natural subjetividade nessa visão fragmentária reunida não por mão indulgente, mas pela mão de um vendaval. Ou seja, uma ordem poética que se ordena pela descontinuidade e aproximações inesperadas em busca de sentido. Há o procedimento propício às transfigurações revitalizadoras de imagens e símbolos, metáforas urbanas esculpidas em pedra, detalhes anódinos tornados essenciais, busca da alma do tempo em um. 17. Tempo que parece tê-la perdido. E o poeta empreende a busca do poema como um refúgio, habitação, morada, sob a regência de visão subjetiva crítica e fragmentária da vida. Percorre um caminho cenarizado pelo universo purpúreo, crepuscular, noturno, cinzento, onírico, difuso, opaco e, vez em quando, macabro.
realidades fluidas, sem consistência. Versos conformados às estruturas frasais, buscando não construir realidades conceituais ou transcendências, mas sensações. Revela uma atmosfera tensa, recusa visões ideais de mundo, mantém densidade verbal, eficácia rítmica, atmosfera de serena tensão paradoxal. Os instantâneos do surreal costuram uma aparente linha de estilo. Os signos têm medida própria em um discurso denegado em busca de possibilidades, não de conclusões. Sendo assim, é natural que se perceba uma constelação de ângulos, visão cósmica, metafísica, iluminações, descrição, naturalismo. O vir a ser, o que será, a fatalidade do devir. A contemplação prevalece e o visionário se superpõe ao olhar realista. Ver é visionar. Recusa-se a buscar a aparência das coisas, não deseja voos metafísicos, não quer dizer o que a coisa é, quer que a palavra seja essa coisa. Ora o corpo do poema tatuado de palavras. Ora a flecha palavra cravada no coração do poema. Mesmo situando o espaço poético urbano dos poemas deste livro, caminha em uma cidade mitificada, desrealizada. Um mundo de ficções vividas. A projeção virtual de seu mundo interior assume ritmo próprio pela associação com a simbologia condensada em palavras isoladas, soltas, ilhas no mar do poema. Representações acústicas concentradas de suas visões, de seu mundo interior. Os versos não têm pontuação regular a não ser os pontos finais e raros dois pontos. Sem os sinais indicadores de pausas. 18. O ritmo da leitura se torna livre e apenas sugerido ao leitor. Trata-se de pontuação dada pelo ritmo escolhido por quem lê. Pontuação visual e sonora, portanto. O indefectível ponto final talvez queira propor uma unidade na sucessão. Isso confere aos poemas certa dimensão orquestrada como se fosse um poema. Livro. Um livro-poema de estrutura fragmentária e lúdica, aleatória, semelhante a um caleidoscópio. Um vitral que se fragmenta e se remonta a cada leitura. Ou, ainda, como o desdobrar da forma de uma nuvem que, sem perder a sua unidade aberta, vai assumindo diferentes momentos ao longo de seu percurso. Ou, ainda, sucessão de pequenas ondas no devir livre e corrente de um rio. São unidades solidárias cuja variedade compõe a unidade incansável do rio por elas formado. Essa unidade na diversidade rege a orquestração sinfônica do livro. Recusando-se ao uso marcado da pontuação e de letras maiúsculas, de ritmo obrigatório predeterminado de leitura, o poeta abre sua obra à liberdade do leitor. Exime-se do controle da leitura, permitindo liberdade de pausas, respiração, ritmo e de sentido. De certa maneira, é um modo operativo de considerar ao leitor a leitura operativa dos poemas. A trama de palavras está tecida, mas o percurso da leitura dependerá da disposição do leitor. Um pacto. Esse é um dos traços de unidade de Cortejo e outras begônias. Outro sinal de unidade que estrutura o livro de Ayrton Souza, a percorrer os poemas, é temática, a incurável solidão. Embora denomine uma das partes, sintomaticamente a quarta, encerrando o livro, de solidões se fazem os dias, esse é um sentimento que percorre contra a correnteza os rios do poema, como um peixe em Piracema na busca das origens. 19. Não importa a causa, as solidões são sempre iguais. Trata-se de uma solidão que se reflete nos cacos do grande espelho livro da existência. Sob a mesa o alforje da ausência. Asterisco. Abandonados dias. Asterisco. Leva uma bússola e não rasuras o mapa que tem sabor de mar sem porto. Asterisco. Vazio de corpo e de Deus o solitário quarto. Asterisco. De solidões se fazem os dias. 20. Nesse campo minado de angústias que é a solidão, no qual Nietzsche está presente, explodem inúmeros sentidos de imagens intersignificantes, a perda de sentido no mundo, a vaga flutuação do indefinido, a evasão para o etéreo, o desejo do indesejável, a sutil lâmina da ironia, o permanente sentido reflexivo, a indisfarçável sensação de ruínas e perdas. Os traços simbolistas são recorrentes.
Uma introversão simbólica de tudo que até poderia permitir considerar-se o livre cortejo e outras begônias como personificação dramática do próprio eu do poeta, assumido em uma cena surreal que o faz situar-se perplexo diante dos desconcertos do mundo. Reincidência o inteiro ato de habitar solidões. Asterisco. Porque não te resta nada a não ser poesia estendida no estopim confessional de flores e ausências. Asterisco. Sob a mesa o alforje e a ausência. 21. O poema dedicado ao poeta simbolista Augusto dos Anjos poderia, sem perder sua beleza referencial, ser entendido como aquele eu título da obra poética desse autor. Poderia ser o eu também simbolista modernos de Ayrton Souza. Uma reflexão reversiva, numa dialética pela qual, falando sobre Augusto dos Anjos, o poeta reflete poeticamente sobre si mesmo. Teu vocábulo arfante acaricia prodigiosos arquejos assoalho hospedando ruídos. Tuas íris de cercanias desnudam rijos acordes e iludem paragens tirânicas. Tens a forma inescrutável de anjo, a forma de fel fiel no rabiscar harmônico de algum inferno que consola vertentes verbais. Tragicômico. 23. Sem responder o que tens, as tragédias conservam o mundo. 24. Renuncia ao desgastado sândalo, enfrenta a travessia do labirinto, destemendo a enrugadez de tuas mãos repleta de símbolos, indecifrado dia ainda por afluir, acrobata nuvem de anil. Sacia tua sede de sacrilégio, o sacrossanto é um lobo no covil à espera da morte. 25. A travessia tem sempre algo de trágico. Exilar-se na outra margem a esquecer de si sem reter o abandono. Atravessar é sempre tragicômico, ainda mais quando não se tem uma mão a que segurar para o gesto da ida. Fica o sabor da não despedida. 26. Na impávida linha rabiscos inconscientes da tragédia e só a fonte de ofertar séculos, visto que a pele enreda uma caligrafia comovente. Na linha tênue o ócio amargo cinge entre outras coisas mil enganos. Nega a possibilidade de rever a intensidade silenciosa de teus olhos. 27. Centenas de dias infindável. Mayakovsky. Grava na memória o ranger dessa porta. Atravessa o limite do alpendre e leva tua tática de combate na rua, rufam clandestinidades. 28. Sob a mesa ancora o desvelado alforje almeja um ramo de girassóis amortecendo para disfarçar a densa cerração que alimenta para além da fixidez da janela a paisagem rugosa. Nesse outono de carne estranha folhas descampam árvores e entrecortadas consomem silêncios. Sob a mesa o alforje e a ausência. 29. Pelos gumes abertos em teu peito a verdade trina indecifrada melodia na impossibilidade semovente de cirandear. Põe deposto o remorso, reinventa a canção, ergue a estrutura de teus ossos, enriste uma vez mais, alimenta teu jardim atado prestes a ganhar a forca. 30. Rumina teu jardim que exerce vigília sem adubação. Ele é ávido de coisas sôfregas. Diante das auroras teu jardim não sabe arrefecer o golpe, é só um missionário sem fé. 31. Pendular tuas retinas ocres transmutam o acre, comovem o oboecem nota, inclinam na exímil acridão. Então teu corpo escoreografa uma telúrica geografia do ritmo. Funda a fenda, cinge a renda em um passo, apunhala o peregrino coração. 32. É sob a tragédia a armadura tingida de aço deambula a tristeza infinita de homens diários. Nos hilários olhos passeiam distâncias em ânsias. Sôfregos jardins desconversam a importância das borboletas, arraigando os hediondos passos antigos a não encerrar quintais. Estranho combate desfaz a carne de ontem num percurso impossível de abandonados dias. Homens sabem dos sóis das sombras das pedras, mas a primavera sempre vem avisar-lhe do objeto final, morrer. 33. Dentro do golpe proverbial modular indumentária no que tange ao longe o jardineiro desconsolado incendiando sumárias flores. E triste a tristeza da cidade destribalizada. A idade, ainda sabe reinventar a imensidão e germinar mitologias.
Sabe semear paredes, curar soluços, guiar silêncios, encher o silente verbo anônimo diante das pedras. A cidade sempre amanhece mistérios ouvindo a cega saudade. 34. Os ossos quintais talhando o medo. Disforme a marcha do verso em coro, roça similidade na angústia de mastigar vermes ratificados no drama. Os quintais impedem ramagens nos gritos que envelhecem, túmulos imensos sulcam vazios compreendendo exílios. 35. De tropel a tênue saudade é uma mísera ressonância enclausurada. Inútil o rosário abandonado na parede, a vigília incrédula. A reza murmurada meio à clarividência é topografia de várzea e manejo a perder o chão. A sina é triste no entalhe da vigilenga e essa maré que só avisa o castigado retorno do lembramento. 36. Pelo contíguo desamparo recolhia previsões e circunstâncias à sombra de conceber solidões. Inexplicavelmente os olhos atávicos vaticaneavam instintos de orientar as desverdades como se todos os dias fossem banhados de equinócios. 37. Para o personagem José Arcadio, do romance 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. No princípio era o pêndulo arrefecendo suspeitas. Depois a prodigiosa ordem a trotar na assombrosa mecânica do mundo. Desfeitas as perfeições em nome da semelhança, criou-se no tumulto a crença insepultável num Deus infotografável com cheiro de alfazemas. Agora diante de um pelotão de fuzilamento apreendeu, o amor não cura aflições. 38. Levava na ânsia entre amurados verbos o jeito para as coisas descomunais. Ao benzer o drama meteu nas retinas a couraça hermética de louvamento. A sombra da consternação instituiu o ato de desamar a clemência e a confidência de esquecer passados. 39. Conservava ainda poucos resíduos de humanamento. Diante da impávida porta teve plena certeza de sua resistência à saudade. Indiferente aos objetos de outras expectativas, desenraizou os impúberes instantes de outrora. Atravessou a sala a não pressentir a rede algos de outras ilusões. Na redundância dos desamores lançava um olhar pelos cômodos solitários. Resignado abandonou a casa, ressaiu mais ímpio que o introito de si. 40. Não recuse o envelhecer a dias contrários à fé. Nas paredes de tua casa a vigília é sacerdócio iludido, multidão de fome e farpa. Nas vigas habitam até o teu consolo. Te veste de sombra e atravessa a sobra, porque a morte está contigo e nenhum cajado te consola. 41. Anímica a miséria estende a tarde pelo sentido de acenar ao mês. A tarde já a tarde fratura tempos no que áspero a língua roça em assinalada manhã cadavérica. Limpa as íris, enxerga o alvo e atira sem mitigação da noite a primeira pedra na divindade. Pelos dias. 43. Há dias de sóis, outros de chuvas expostos, outros requerem vazios e ossos. 44. Pelos dias sabidos mitos e histórias ruminando os ossos com clareira acendendo iras. Diante da verdade nenhuma lira passará, dócil língua no que tange o dia sem ênfase. Brutal a terra que milagrou o homem e a mesma que desfaz a rudez das coisas. 45. Sequioso o tempo do não esquecer, dissolve a tarde que adorna horizontes. Lamento não pronunciaram tua morte ilegível escrita. Leva uma bússola e não rasuras o mapa que tem sabor de mar sem porto. 46. Compõe tua face de almagre abismal, o tempo te convoca a lançar no abismo, sem asas nem pudor, teu corpo. Lança-te do penhasco, vê quanto a morte é bela quando o vento lambe teus segredos. Mira o fim sem se importar com fissuras. Lança-te sem medo, é preciso encorajar tua pele para o desconhecido. 47. Vigia. Tua ossatura de musgo tem o peso do hediondo e os dentes do mundo gritando a insensatez da oferenda inútil. 48. Roga por ti pelos rios que medram distância sempre nas mesmas margens. Tu e os rios tecem a fé no gume aberto ao milagre. 49.
Vazio de corpo e Deus. O solitário quarto contraria a inocência entre as paredes que fremem abandonados benzimentos. Indiferente à existência instaura tua fala detida pela cicatriz. Calo a cava. A vala aberta ao concreto ante tua ausência. 50. Entre ervas tua dilacerada era a crescer diante da sede que tem o mar. Pelos rios verga em ondas, germina em lodo e não fecunda a seca dura. Pelos peregrinos umbrais de teu charco o sacro amanhã virá com outros enredos a te render em penumbras e promessas. 51. Expõe teu rumoro. O ferro em brasa, o barro em mágoa exilam a floração de setembro. A ferruginosa fé fere teu não o reboco. Enrijecido sustenta passados, medita sobre o presente, tem pelo futuro um pasmo assombroso que alimenta o escuro. Te inquieta muro, o mundo não arfa baldrames. 52. Esculpe retóricas, revoga impotente as mesmas vestes. Sabe e finge não ser. Das coisas a terem os mesmos nomes de antes, até as flores possuem gasturas breves. Hesita o túmulo, mas visita funerais levando habitadas confissões. Condiz o feito a inventar só o necessário na aparência oblíqua dos dias. 53. O dia pede que consagre mitos pela sustentada travessia, face aos estilhaçados espelhos a justificar precárias grandezas. Te nomeia no que não reconhece. De posse da fé quer eternizar farsas e aponta só alguns sinais do rumo. 54. I maiúsculo. Cartograficamente defrontar o suar da memória, trazer a lume ecos de outros quintais bordados no intangível. Desfiar os fiedos acordes dissonantes no emudecer irremediável do ser. 55. E o esculpido tempo cindir rompe a impermanência. Atravessa o risco, conduz o punho inquirido, inquietações na arquitetura de portas escancaradas. 56. E traduzir a paisagem com insensatez nos dentes é loucura no sol dos dias. 57. O cômodo esbravece mania pela geometria, a dimensão desvelada dos rumos, e o inexorável vestígio das épocas. Os cílios têm fronteiras metafísicas habituais dos ritos. As mãos modelam o simulacro das pedras que sempre reservam o direito de não esquecerem os pássaros. Os pés argumentam a uniformidade do muro, urdem táticas a moverem ávidos esquecimentos. Amanhã o corpo que asma trancafiado noticiará o incomunicável sentido da morte. 58. Irriga o silêncio, estar livre de todos os males é embriagar-se no vício de abismos. A proporção da morte enterra a palavra salvação. Destila teu rumo cego ao gozo de ti dos limites que guiam pedras de pólen sem alma. Antigas são as estrelas mentindo os dias para os enigmas e dogmas. 59. Se a casa espera cheia de áspero artifício o corpo sobre o acaso. Rumina e sepulta a memória o chão caiado a abdicar lições de beleza no encanto das verdades. A casa cifra terreiros, varanda, quintais, enquanto os varais balançam passados. 60. Maneja o peito aberto, tomba. Sofre a carne arquejando travessias. De foice nas mãos a pele profana talha miudezas, um rito de ventre e gozo. Com retinas telúricas bifurca caminhos porque os olhos têm sede de fronteiras. 61. Agora desce a lascívia, lança nenhum rastro pelos quintais do tempo a denunciar itinerários definidos. A travessia revestida de caridade comove-o com mil amor, carrega utensílios desprovidos de sentidos. É quase loucura possuir significado sem ouvir a ressonância ruidosa da cidade. 62. Sedimentada a partilha, o rosto porto víscera estranha, o anonimato princípio de luz no precipício. A fala pela condição solitária não tem serventia igual a calha cala. Incerto excerto alonga ou nunca, esta tenra-idade é terra e esquecimento pelo túmulo, tumulto de irmanar lembranças. 63. O tempo e o sino sepultam o dia. T.S. Eliot. Lugar habitual dos olhos são séculos de pedra e nilon no sobrevoo empírico de espelhos mastigando metafísicas.
A expressão angústia lógica aparente tem em si inquietante acorde a imputar beleza. Uma vez ainda a superfície de langor e laio são estes seios ofertando causas herméticas. 64. É de acasos e evidências, esse espanto descomunal, que malogram o impermeável calendário. É de fome e desengano, esses dormentes artifícios, que acenam clausuras na secular figura saudadial. Tinha posto isso em escrito. Desolado pôs-se em estado de vicissitude tão próximo do cotidianos desamor. 65. Na premissa moldura a razão transita análoga no território sacro. As têmporas golpeiam os ossos para não impedir o guilhotinamento. As pálpebras agudo músculo roem escombros. E a vertigem em iminência sulca o rejo rumo. Esses ruídos não respondem, quem talhou a invariável figura da sombra. 67. Pelas vezes, trajar a pele couraça itinerante de mil lembranças. 68. Não importa a causa, as solidões são sempre iguais. 69. Tentarás voos avesso ao mundo. É cedo, mas os dias pedem eternos regressos no que moldam silêncios. Ainda que carregues girassóis cravados nos dentes, temerás todo o mal e alguns forjados dilúvios tramando mapas. Alude beatificante é a tua solidão revestida de similitude às de outros homens. 70. Com tormentas a ferir a linhagem e os indícios ramificando figuras no desfiguramento. Espiritual são os enigmas, centelhas contraditórias a comporem existências. Com alegóricos risos cinzela a pele cresta o alvo e o voo numa epiderme inquieta de lastrear destinos. 71. De peito em contingência a atravessar a urbe seus rarefeitos dilemas. Cruzar os rumos alariados num rumor dos confidentes incontestáveis. Aonde ir com o coração em languidade. Com esse temor meridional por becos. Com essa fé em calçadas circunspectas. E essa aparente compaixão nos homens. A urbe pede, levar as cinzas dos instantes no sentido do ressuscitar outras mortes. 72. Para o poeta Augusto dos Anjos. Teu vocábulo arfante acaricia prodigiosos arquejos assoalho hospedando ruídos. Tuas íris de cercanias desnudam rejos acordes e iludem paragens tirânicas. Tens a forma inescrutável de anjo, a forma de fel fiel no rabiscar harmônico de algum inferno que consola vertentes verbais. 73. Por entre bandeiras e lençóis já não basta a sentença. É necessário angustiar o cerne e reivindicar urgências, ainda que viver não valha explicações. Por todas as horas não serve a proeminência para o hábito de morrer. É preciso revestir prelúdios e a polissemia do medo. A cada absurdo sepultar sem doutrina os acontecimentos de ontem. Parece que tudo são coisas a embelezar a repatriada angústia. 74. Intrépidos os ninguéms e seus atos flanam pelas inventadas primaveras. Desinterditam provisórias alegrias porque ressurgente é a miséria a passear pelas bocas silenciosas. Ainda há paixões e as mutiladas velharias infartando o inovidável. 75. Instalar a textura na renúncia num cotidiano de culpa, vértebra sem força e atormentados perdões itinerando remédios. Em outros cômodos ferve a forca, mas novamente a escuridão borda andarilhos. De feito em feito o percurso contrário vinga risco. É quase verdade, o perdido não vence decrepitudes. 76. Aberto o vinco no mesmo espaço, o corpo em riste é fenda iminente. Aproximando a lupa o tecido físico, o paradoxo intangível afeta o olho, essa matéria de revelar cidades. Mesmo que estilhassem a vidraça, as ampulhetas não modelam o tempo. Há sempre um caos na bússola e suas tentativas de mutilar caminhos. 77. Com penumbras nas mãos caminhou ao desamparo, profundamente entediado dos motivos mecânicos da misericórdia. Incomodava-se com o limbo solitário de atravessar dissipados cataplasmas. Tem afeição ao que lhe é rude e concebe segredos. Horror ao que lhe é explicável, como as borboletas noturnas concedendo pragmáticos agouros.
78. De evidências o insustentável dorso, estranha sinfonia, destila a invenção. A língua desvala o imantado trato no que tange o mapa e a canção. É cedo e a morte forja a utilidade dos chãos. Eis um tempo de coincidências que a reza inquisitiva inventou sem perdão. 79. Transpassar o caos solúvel, amorados tempos, com excesso tenaz de senilidade. Azulejar jardins alheio às tréguas e gemidos e essas vazias varandas varridas pesando a imprevisível ruína. Aos vagos gestos ervas a vencerem com fúria os míseros milagres. Contudo nenhum candelabro é capaz de acender o caminho pavimentado de solidões singrado pelos cadáveres. 80. Redigir o caos cacos cúmplices nervando autóctones as sendas cinzas. Sentenciar arestas ao lans que arrasta o rancor da última queda. Fitando fidelidade ao chão escriturar afrontas de arquitetar abismos. Como a ave que procura no infenso abstrato curar feridas e leva para seu fado do segredamento mortal das pedradas. 81. A permitida partida, procissão de cinzel e gênese, é sacramento pentecostal em perdular o corpo. Os olhos cetins migratórios compõem begônias e fábulas nos putrefatos escombros episcopais. Mesmo esses farrapos são incapazes de atravessar o instante e vencer o combate. 82. Piedade ao vivo e seu monólogo. Porque diante do mar tem a exata dimensão inalcançável ao clamor dos afogados. Piedade ao morto e sua rígida condição de não gritar a palavra, terra mastigando em silêncio a insensível amargura. Piedade a nós e o sacrifício das promessas que transladam a existência. 84. Para Franz Kafka. Nas manhãs de convicções embandeirava as retinas revertidas de cóleras para vitimar a cifra solidão. Nesse aborrecido jardim simétrico que abastece os homens com unanimidades benzia a memória e o milagre de não deixar os mortos morrerem de vez. Assim os sóis consumiam as idades mas não calavam hectares. Para isso é necessário um implantado atuqueino de as palavras de protestos. 85. Colher alturas no fundo do rosto nada abismo obscurecendo Deus. Arcano a solidão dissolve a recifes outro pletórico corpo impressão velejada. A solidão comuta redutos restaura indefinidas mortalhas a desenterrar outras visagens nessa tarde sem paragens. 86. Reincidência o inteiro ato de habitar solidões indelével nome rabiscado fruto ordenando predicativos póstumos e as primícias meio fim. De era em era a ternura sem peregrinar na terra desforra o corpo pueril lascivo ao desamor. Sempre perante a morbidez o morto e seu silêncio desembarcam em lembradas vésperas porto exílio de vivências. 87. O dia vitral de apêndice arrasta teu disperso ensaio entre a ortodoxia dos mangues e cortejadas invenções amparada curvatura de lodo. A tese passeia nas ilhargas evidente dança do medo. Enquanto camafeus dissimulam a cronologia dos jardins. Tu caminhas sob parapeitos a disseminar derradeiros desejos. 88. Recolha teu massacre como quem não deixa o enforcado à beira do poço e seu olhar enfurecido mirando a vegetatividade do céu. Os sublinhados sinos suicidas tangenciam tua sina de casas e quintais a coligir a incongruência maneira do drama. A caminho do nada leva tua filosofia ressalvas inoculadas que ressoam injustos heróis. 89. Asas crescem ao longe medram o norte geografia celeste de ilusões e carvalhos. Nesse chão crava tua sombra ceifa tuas dores escreve teus fevereiros nas paredes que respiram bordas. Mesmo que chova leva contigo o invisível branco de outras páginas e palavras. Porque não te resta nada a não ser poesia estendida no estopim confessional de flores e ausências. 90. Narciso estilhaça o rumo térreo terreno vestido de si. Sem o cernes põe esboço de um cortejo só. A imagem e elaboração cardeal das retinas, para mentir o tudo, emana trágica beleza. No bolso leva atemorizado o que não é mundo, alicerce e negação do eu não nós. 91.
O espelho instrumento falho e larga refletida face afronta a existência na pele em pouso. Nossos incautos santos desdizem mar e o mar cão solitário não o alarga a volta numa margem caos regendo lira. O espelho e uma são deuses de pinceladas tristes. 92. Há naufrágios demais nesse corpo que quer margem repertório de queda no espelho que noticia mergulho e presença. Um dia há de se revogar a paisagem selvagem das fotografias não reveladas e as ruínas dos conventos que só permitem segredos e silêncios. 93. Lapidares o signo distante das mesas marmorificadas refrão em rigor basilar. Ao longe intraduzível gênio grita odes amplitude inabalável e sua solidão de abutre é maior que fronteiras no comover de Atlânticos. Bem perto o álibi lembrando embrionários nomes vertiginosos nunca dentro de paredes e atos. Lá fora flores arfando. 94. Me alimento de outras memórias. Das memórias dos outros. Invado um cemitério de enterrados vivos Marcílio Costa. Soledade é aquele muro calvário de das arreteiras artérias do chão ao som de sina e lira traços de danças à beira do abismo. Do outro lado da trama ruído e refração ramas a convocarem, impermanências. Do oposto as coisas e os homens arrastam os dias e as cirandas na tangência de ressuscitar umbrais. Há desígnios a sustentar rumos. Soledade é de um lado exílio e saudade do outro mentira mais que verdade. 95. A crosta vazia varanda de histórias e escombros revestida de conotadas ausências. Importam as mãos sobre as chagas. O pão pela desafogada meditação. O coração paisagem a dirimir caminhos. A pele porão e guindas te cultiva Deus sob promessas e vassalagens. A crosta nessa pele trigal anuncia o roteiro do esquecimento nas varridas varandas vazias. 96. Na partida de revolver a ordem comungamos tua morte para além da memória. Em confissões as introspectivas ribaltas incluem temores herdados na condição do corpo iriço. Novamente o amor natemorto é capaz de referendar teus antigos verões sem sinos e badaladas, esses foram outros tempos. Mesmo assim mais valia a tentativa de resistir com os olhos a impelirem, só amanhã é que anoiteço. 97. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Cecília Meirelles. De citará em punho refaz teu movimento baço. E na aparência esculpe o véu irradiado tato. Imerso no mundo Deus é mímica a transmutar funerais. O canto estranha as dores. 98. Embotava os dedos a habitual arquitetura da memória e o amanhã rangia solilóquios na própria culpa. Na convicção de Tami reivindicava proporções análoga à estrutura dos ossos descampinada pedra esquecida. Erguida a engrenagem das rígidas vigas, fissura a conter o amor, deposto na calçada. Como caminha a infância apenas sem aportar horizontes soterrava as insurreições de ontem. De coração contra incêndios desancorava outros voos meio às vivas feridas e o precário céu e cinzas a gritar outras ausências. 99. Ao poeta Max Martins é preciso caminhar sobre, eras caligrafar o túmulo erva daninha mutilada lembrança dissolvida em alvuras desovadas agruras turmalinas. Tirânicas as palavras afagam e te afogam adentram o denso gozo mas não te adestra. Tua pele pasta abissalmente o tumulto dos rumos. O dilúvio é só o lugar de partir. Teu magro nome lacuna folheando tigres e baços são pedras no caminho da cabana. Nem sempre a chuva deletérica te anuncia porque teu exílio move a seta semovente e as cinzas madrugadas em silêncios tiveste revestido o homem com reticências a levar o ofício língua entre parênteses. 100. Há tempos de fragmentar os tratados desterrar a precisão das verdades e suas consumadas linguagens razões indeléveis de suportar outras manhãs abertas às enciclopédias. Depois de agora esquecer as paragens religar o precário peso abstruso na iminência de sepultar incidência. Nas mãos conduzir o rito blasfemar o amor sabendo, é de solidões que se faz a assombrosa aparência mecânica dos dias. 101.
O imutável é apenas um símbolo. E os poetas mentem demais. Friedrich Nietzsche. Nada nos pés, nas mãos, obliterações, tudo está no chão e nos telhados velhos há verdades demais para fomes que consagram mortes. Para o consolo desse anoitecido tempo há terraços sem flores, jornadas sem respostas e o amor ao defunto carpinteiro de cinzas e ferragens. Há as vertigens e os estranhos portos a separar o risco da razão. 102. Ante a noite o corpo, vime de cólera, desenvolta uma firme corda ainda evoluta, a boca precoce a soerguer insólitas senzalas. Corpo e cólera crescem descalços, reescrevem tarefas sublinhadas, paragens e vão sem redimir pelas pressentidas geometrias vasculhar os jardins de solidões que fazem os dias. 103. Pós-fácil. Esse outono de carne estranha atravessa este livro uma angústia, um peso, um fardo, um algo difícil de carregar. Difícil descrevê-lo. Difícil reter sua substância na palavra. Uma coisa fica em suspensão. Uma poeira desenhada. Cinzas desenhadas. Ossos desenhados. Não contados, enumerados. Não imersos na água podre da lamúria que nada conserva. Poesia. Só ela comanda a lacuna, diz o Max Martins, sabia bem, preenche tirando mais ainda de nós. A obra que Ayrton Souza nos oferece desenha o mundo. A vida na metáfora da casa. Tempo e memória como cicatrizes que se correspondem. O corpo parece um animal aquado diante de tudo. Há nos poemas a plasticidade de imagens e metáforas que procuram dar conta da vida e sua efemeridade dentro do tempo. Um desenho tentando na impávida linha rabiscos da tragédia. Diante das auroras teu jardim não sabe arrefecer o golpe, é só um missionário sem fé. 104. Uma visão trágica. Uma iluminura colorida para dar conta da profundidade do golpe. Uma iluminura como resultado do trabalho do poeta com as palavras. À medida que se avança a leitura, percebemos que a intensa cedilha maiúsculo aqui não é fluir qual um rio de versos que se percorre deslizando o olhar por um líquido ritmo, não. Intencionalmente, o poeta quebra essa fluidez. Ele constrói a sensação de peso que uma angústia deflagra. Faz com que atravessemos o livro como quem carrega uma dor, a sua, que é, agora, de todos nós. Uma dicção, às vezes, ofegante, como se soletrássemos aristas, pedras. O aeropreço. Caminhar por entre as páginas é ser, de fato, um companheiro de viagem aos modos de Paul Celan der Reisekammerade, dentro da mesma dor. Essa casa, o resignado poeta quer, em vários momentos, abandonar. No entanto, nas vigas habitam até o teu consolo. Ayrton Souza edifica seu cortejo e outras begônias sobre um dos pilares da poesia, o conflito ao tempo. Revisita esse tema à sua maneira e escreve seu combate. A escrita Aques deflagra uma resistência ante a irrevogável sentença que o tempo nos impõe. O poema é a tentativa de marcar território. Fincar viga para a morada dentro do tempo. A poesia é a possibilidade de ir adiante. Avançar dentro desse território de conflitos. Pedra da permanência que se nutre da própria morte. Os homens sabem dos sóis das sombras das pedras, mas a primavera sempre vem avisar-lhes do objeto final, morrer. 105. A consciência da transitoriedade da vida, ainda assim, é arma de combate contra o tempo, pois não se imprime um lamento, mas busca-se a paisagem, o desenho mais belo para a morte. Por isso, estamos diante de uma obra que pretende a beleza como resistência. O trabalho poético como mecanismo para tanto. Atravessa esse livro uma angústia, um peso, um fardo, um algo difícil de carregar. Difícil descrevê-lo, reter sua substância na palavra. No entanto, o poeta persiste e rompe contra o tempo um outro tempo. Arquiteta e levanta outra morada, o poema. Casa que habita com suas perdas, suas cinzas, todos os ossos que caminho lhe rendeu. E o vento frio que sopra por entre essas páginas é movimento de palavras que pretendem refazer o corpo, a vida, o mundo com outra matéria, poesia, esse outono de carne estranha. Marcílio Costa. Esta publicação foi composta utilizando-se as famílias tipográficas Simonetta e Warnock Pro.
É permitida a reprodução parcial desta obra, desde que citada a fonte que não seja para qualquer fim comercial. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. 1. Ayrton Souza. Cortejo e Outras Begônias, de Ayrton Souza, foi a obra premiada na categoria Livro de Poemas do Prêmio UFES de Literatura, edição 2015-2016, organizado pela editora da UFES, Edufes, Secretaria de Cultura, Secult-UFES, e Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES, Supect-UFES, com os objetivos de fomentar a produção de obras literárias de qualidade, promover a literatura nacional e revelar novos talentos. Neste livro, o principal rasgo transversal é a tragédia recheada de muitas pequenas pontadas, e nem sempre imediatamente perceptíveis, de ironia. O próprio título pode enganar qualquer leitor que busque o significado de begônia no dicionário de símbolos e leia que ela significa felicidade. O veio trágico que sobrepesa todos os poemas já desalenta o leitor desde a primeira parte do livro. Entretanto, como a preparar o leitor para um desfecho avassalador, ainda é um trágico carregado com humor ou comicidade. Abelio Pacheco, professor universitário, escritor de prosas e versos e editor freelance. Os poemas que compõem este livro são atravessados por duas linhas básicas que podem ser lidas logo na primeira epígrafe e no primeiro dístico do poema. A epígrafe de Max indicia aquilo que nos parece ser a principal marca desse poeta desde os seus primeiros livros, o exílio no verso. Existe nos poemas de Ayrton uma atrativa resistência à interpretação, algo que atrai e repulsa, como arma Adorno no ensaio sobre o estilo tardio. Cada vez mais, os poemas desse poeta marabaense demandam um leitor experimentado ou iniciado. Descono que, mesmo entre confrades, sua poesia possa ser lida ou vista como algo pouco alcançável, a fruta ácida de que fala Adorno. Existe uma depuração na linguagem rara na poesia de hoje e que apenas alguns que muito praticam a poesia diuturnamente e de maneira ousada conseguem alcançar. Esse exílio no verso é algo que atravessa toda a poesia de Ayrton e não apenas este livro especificamente. Não se trata de um livro com poemas narrativos, mas organizado progressivamente em potencialidade dramática. As seções seguintes agravam a tragédia apontada anteriormente. De modo que, nas últimas duas partes do livro, marcadamente mais forte na última, o aspecto cômico é praticamente abandonado e lemos a tragédia aliada a certo niilismo, a perdas e ausências. Abelio Pacheco, professor universitário, escritor de prosas e versos e editor freelance. 3. Cortejo e Outras Begônias. Ayrton Souza. Ayrton Souza é poeta, professor e autor de alguns livros de poemas. Tem textos publicados em mais de 60 antologias literárias. Atualmente é colunista da revista Foco Carajás, escreve para jornais das regiões do Sul e Sudeste do Pará e já venceu alguns prêmios importantes, dentre os quais, o Prêmio Dalcídio Jurandir de Literatura, um dos mais importantes do Pará, com o livro Ser Não Sendo, e o IV Prêmio Proex de Arte e Cultura, promovido pela Universidade Federal do Pará, com o livro Manhã Cerzida. Ayrton Souza é ativista cultural e um dos maiores divulgadores da leitura, do livro e da literatura na cidade de Marabá. V. Volume 3. Livro de Poemas.
Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil. Oliveira, Ayrton Souza de, 1982. O48C Cortejo e outras begônias, recurso eletrônico, Ayrton Souza. Dados eletrônicos. Vitória, Edufis, 2016. 106 páginas. E Prêmio UFES de Literatura. 3. ISBN 978, 85, 77 72, 351, 5 também publicado em formato impresso. Modo de acesso: 1. Poesia. E título: I. Série CDU 82A1. Editora afiliada à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, AV. Fernando Ferrari, 514 Campos de Goiabeira, CP 29075910 Vitória, Espírito Santo, Brasil. Telefone mais 55 27 4009 7852. E-mail: edufes@ufes.br. http://www.edufes.ufes.br. Reitor Reinaldo Cento Ducati. Vice-reitora Éter Leonor Noia Maciel. Superintendente de Cultura e Comunicação José Edgar de Rebouças. Secretário de Cultura Rogério Borges de Oliveira. Coordenador da Edufes Washington Romão dos Santos. Conselho Editorial: Cleonara Maria Swartz, Eneida Maria Souza Mendonça, Giancarlo Guizardin, Gilvan Ventura da Silva, Giovanni de Oliveira Garcia, Glícia Vieira dos Santos, Grace Kelly Filgueiras Freitas, José Armínio Ferreira, Júlio César Bentivoglio, Luiz Fernando Tavares de Menezes, Sandra Soares Della Fonte. Secretaria do Conselho Editorial: Douglas Salomão, Tânia Canabarro. Revisão de texto: Tânia Canabarro.